De nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus esteja na tua vida, em nome de Jesus. Quero compartilhar mais um vídeo para a glória de Deus, para que Deus venha nos ajudar e venha nos ensinar a tua presença por meio da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o endemoniado de Gadara, de Gadareno. Gadara é uma cidade que era conhecida naquela região, que era uma cidade muito atormentada por um homem que estava possesso de demônio e estava atormentando a população ali. Então eu quero falar sobre esse homem, esse endemoniado de Gadareno, que eu quero ensinar a você o que significa e extrair algo poderoso para a nossa vida dentro desse texto, em nome de Jesus. Quero falar sobre ele. Então você que aqui é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like. E você que está também já na fé comigo, para a glória de Deus, Deus abençoe. Seja bem-vindo mais uma vez, mais um vídeo. E vamos continuar na fé para a glória de Deus. Então, seja bem-vindo a todos e vamos entrar na palavra de Deus que eu quero meditar e extrair comigo e você nessa passagem em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui em Marcos, capítulo 5, versículo do 1 a 20. Eu vou falar sobre esse homem, para você ver o testemunho que esse homem fez por meio de Jesus Cristo, sendo escravo na mão de Satanás por muitos anos. E muitos demônios estavam acumulados dentro do corpo daquele homem. Estava morando dentro daquela mente daquele homem ali. E Jesus atravessou o mar e foi na direção de Gadara para manifestar o poder dele e o evangelho. E lá estava esse homem, veio ao encontro de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, Marcos capítulo 1, versículo de Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Diz assim, no versículo 1 em diante. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. E diz mais assim no versículo 3: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não nem com os correntes, porque tendo sido ele muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram por ele arrancadas, e os grilhões quebrados em parte, e nenhum homem podia amansá-lo. Versículo 5. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros gritando, cortando-se com pedras. Então, Jesus atravessou o mar e apareceu esse lugar, que foi Gadara. Então, esse homem estava ali, ninguém podia segurar aquele homem. Colocavam ele preso, acorrentavam ele, mas ele se soltava, e ele ficava atormentando ali, atormentando aquela população, aquelas pessoas, ninguém aguentava ele. E Jesus foi ao encontro dele. Olha a situação desse homem. Esse homem, ele vivia se alimentando de coisas que é imundas perante Deus. Mas a legião de demônios que estava dentro do corpo dele é o que fez ele levar aquela vida. Mas o que faz uma situação dessa chegar na vida de um homem? É quando o homem dá o lugar ao diabo. A Bíblia diz que não dê lugar ao diabo. Quando o homem dá lugar ao diabo, vem uma legião de demônios dentro da cabeça da pessoa. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser amigos do diabo. Paulo também fala sobre fortalezas mentais na nossa mente. O inimigo ele cria fortaleza dentro da nossa mente com pensamentos negativos, com incentivo negativo para destruir, matar e roubar a vida daquele que estiver na frente. Então o inimigo se enche, ele enche na cabeça da pessoa, ele é como se fosse uma praga, ele é como se fosse uma peste na vida da pessoa, como se fosse uma praga, como posso dizer, um câncer dentro da cabeça da pessoa. E Jesus viu aquela situação e foi ao encontro daquele homem para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus ao redor daquela cidade, dentro daquela cidade também. Então ele foi ao encontro daquele homem. E a Bíblia diz que ele jogava pedra, ele atormentava as pessoas, perturbava a população. E no versículo 6 diz assim: mas quando ele viu Jesus ao longe, correu, adorou. Então Satanás também ele se disfarça que adora a Deus. Se passa por outras pessoas para tentar enganar eu e você.
E o que a gente vê hoje na mídia, pessoas se passando por cristão e dizendo que adora a Deus, mas por dentro é cheio de demônio, enganando pessoas, mentindo para as pessoas, roubando as pessoas, sendo estelionatário da fé. A Bíblia diz, Paulo diz que até Satanás transforma em anjo de luz para nos enganar. Então ele fez isso perante Jesus. Ele chegou na frente de Jesus e disse: eu vim para lhe adorar, mentindo. Então nem todo aquele que vai e está na sua frente adorando a Deus, louvando, falando em línguas estranhas, dizendo que é isso e aquilo, é de Deus. Cuidado que Satanás, ele engana as pessoas. Ele é o mestre do disfarce da mentira. Então, aquele homem demoniado com muitos demônios se prostrou e adorou, se passando de bonzinho, dizendo que é santo, se adorando, querendo ser santo. Aí Jesus viu a hipocrisia e viu que os demônios estavam ali mentindo. Aí Jesus falou no versículo 8, ó, pois ele lhe dizia, sai deste homem, espíritos imundos. Identificou. A Bíblia diz que nós temos que analisar e ver qual é o espírito que é de Deus e não é de Deus. Como nós podemos entender que o espírito é de Deus e não é? É quando você olha para a Bíblia, quando você lê a Bíblia, ela mostra que a pessoa é mentirosa ou enganadora, que ela está praticando a verdade ou não. Então Jesus identificou que era demônio, não era pessoas adorando ele, eram demônios disfarçados de servos, de cristãos. Então não se deixe se enganar por pessoas que usam a Bíblia para destruir a sua fé. Então por isso Deus deu a Bíblia a nós para a gente não deixar ser enganado. Aí o versículo 9 diz assim, e ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então muitos se reúnem para destruir a nossa vida, Satanás. Se reúne para matar, roubar e destruir. Então nós temos que acreditar que Jesus Cristo nos orienta pela palavra de Deus, pela boca dele, pela voz do Espírito Santo, pela obediência à palavra. Você vê que é o rastro de Satanás. Porque quando a luz clareia, você vê o que está na escuridão, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés. É a lâmpada que guia eu e você nesse mundo escuro. Então, Jesus era a luz, viu os demônios ali e disseram, quem é vocês? Somos muitos. Aí Jesus disse, aí os demônios olhou para Jesus e disse assim, e pediu-lhe muitos que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estava ali, versículo 11, ora, estava ali perto, nos montes, uma grande mandada de porcos alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo, manda-os para aqueles porcos, para que possam entrar neles. No versículo 13, imediatamente Jesus lhe deu a permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declínio para o mar. Eram cerca de 2.000 e eles se afogaram no mar. Me diga aí, o arrumo de legião foi jogado naqueles porcos, eles não queriam ser jogados no inferno. E Jesus mandou tudo para os porcos. Para você ver o poder de destruição que Satanás tem. Destruiu, matou aqueles porcos, tudo, correram para a água, morreram afogados. Mataram aquele prejuízo financeiro na vida daqueles homens ali, foi enorme. Mas o prejuízo foi Jesus? Não, foi os demônios que fizeram. Então Satanás não tem nada para dar de bom a mim e você. Só tem destruição. E Jesus mostrou que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele destruiu ali aquela população, estava destruindo aquele território ali geográfico, aquela cidade. E Jesus veio para destruir, acabar e restaurar aquela cidade pela palavra dele. Versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. Versículo 15, e eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelos demônios e tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Então, quando eles correram, os criadores de porcos chamaram a multidão lá para fora para ver o que aconteceu, o prejuízo que deu neles. Viu aquele homem que atormentava as pessoas, o endemoniado, nos pés de Jesus, verdadeiramente como era pastar.
E eles ficaram com medo quando viram aquele homem ali que atormentava a população. Eles viram o poder de Deus, viram a glória de Deus. Então, é isso que eu e você temos que ver. Nós temos que acreditar que Jesus resolve tudo. Jesus está ao nosso lado. Não importa Satanás ele investir, tentar lhe acabar, tentar ir contra você, ir ao seu encontro disfarçado de cristão, disfarçado de bonzinho, mas ele quer lhe matar, ele quer lhe destruir. Então, Jesus ele deu a palavra para você iluminar a sua vida, a sua direção, para você não vencer enganado. E Jesus mostrou que aqueles homens ali estavam enganados, que aquele homem ali era um servo, era um coitado, que precisava do poder de Deus, precisava do reino de Deus para ser liberto daqueles demônios. Ele foi vítima, mas por meio do pecado. Ele deu a brecha ao pecado, ele deu oportunidade ao pecado, abriu a porta do pecado e os demônios entraram. Como é que nós podemos abrir as portas para os demônios entrar? É quando você aceita o pecado entrar na sua vida. Quando você vai a Satanás e despreza Deus, vai no reino da carne, no reino, no mundo dele, desfrutar do reino dele, aí os demônios se acumulam, porque os demônios estão soltos na terra. Então aí você tem que entender que o exemplo desse homem é para você não dar brecha a Satanás para que não aconteceu o que aconteceu na vida daquele homem, não aconteceu na nossa vida. Que a Bíblia diz que quando você tira Deus da sua vida, o Espírito Santo sai do corpo do homem, vem 7 demônios, 7 legiões dentro do corpo do homem. Então é uma manifestação espiritual maligna para destruir e roubar a sua vida. Eu já conheci pessoas que abandonaram Jesus, seguiram suas caminhos, suas filosofias, sua direção, do jeito que ele queria, a ganância dele, a ignorância, seguiu, e os demônios vão se acumulando na vida dele e vai destruindo a vida dele. E hoje muitos já morreram, uns já estão com doença, estão todos entrevados, com os ossos entrevados, legiões na cabeça dele, porque desprezaram Jesus. Aí os demônios vêm. Você não pode servir a dois senhores, você tem que servir um Senhor. Um você vai amar e outro você vai aborrecer. Você tem que servir só um. Você tem que escolher, tomar a atitude que você quer para a sua vida. Ou Deus ou o diabo. Então nós temos que prestar atenção a isso e vigiar para não cair como esse homem caiu. Porque isso é um exemplo desse homem que tinha mais de 2.000 demônios dentro do corpo daquele homem. É extraordinário. O poder de Deus expulsou aquele demônio. No versículo 16 diz assim, ó, e os que tinham visto isso contaram-lhe o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe que for possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Versículo 19. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhe que quão grande coisa o Senhor tem fez, e como teve compaixão de ti. Versículo 20. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Então ele foi liberto, e Jesus, ele queria se transformar num discípulo de Jesus, seguir Jesus. Jesus disse: não, vá para casa, anuncie o evangelho, anuncie o milagre que aconteceu na tua vida, anuncie que foi eu que curei você, anuncie que o Deus está vivo, Deus está com você. E ele saiu ali para a casa dele, a família dele, e evangelizou ali Decápolis. Decápolis significa 5 cidades. Ele saiu evangelizando 5 cidades da região ali, e a Bíblia diz, pelo que eu analisei uma vez, que eu não me lembro, mas provavelmente a certeza, que Damasco era uma cidade que Paulo encontrou Jesus, no caminho de Damasco. Aquela cidade, esse homem passou naquela cidade evangelizando, e quem sabe que ele evangelizou Ananias, evangelizou homens de Deus ali, que ajudou Paulo na conversão dele, pelo milagre de Jesus. Então muita coisa aconteceu, muitas coisas se encaixam quando você refletir, você anda, olha a palavra de Deus. Então se transforma então em endemoniado de Gadareno. Ele foi um exemplo para mim e você, para não dar lugar ao diabo, mas sim a crer na palavra de Deus e confiar que Jesus transforma e muda a vida das pessoas. Então a população daquela cidade expulsou Jesus, não quiseram Jesus com medo. Então é o que acontece com pessoas que têm um medo no seu coração. Pessoas que não confiam em Deus, têm um medo sobre ele.
E aí o medo é uma porta aberta para Satanás. E eu acredito que muitos demônios entrou na vida daqueles povo ali, daquela região também, porque desprezaram Jesus e veio Satanás com medo, entrou dentro do coração dele e eles saíram ali com demônios também. Porque quem despreza Jesus, quem vem, você sabe quem é, que é o diabo. Então, quando a pessoa despreza Jesus, quem vem é Satanás. E o que acontece é isso, que aconteceu na vida desse homem, que atormentava, castigava, perturbava a população, jogava pedra nas pessoas, comia resto de corpos humanos no sepulcro, era usado por Satanás. Mas nós não podemos dar brecha, não abra o medo. Acredite que o que você está passando você vai superar. Não deixe o diabo dizer que venceu. Não aceite isso, vá até o fim para a glória de Deus, porque só assim você vai acreditar e ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus Cristo. Então coloque isso no teu coração e que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus Cristo e compartilhe essa palavra para a glória de Deus e que o Espírito de Deus guie a tua vida e nos ensina a cada dia mais a refletir e, e aprender algo com Ele por meio da sua palavra em nome de Jesus. Então Deus abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e que o Espírito de Deus abençoe tua vida onde você for, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo para a glória de Deus em nome de Jesus.